No dia 9 de janeiro de 2004, Priscila Belfort desapareceu em uma avenida do Rio de Janeiro. Desde então, a sua família vive a dor dilacerante de não saber o que aconteceu com ela. Diversas teorias já foram investigadas sobre o seu paradeiro, mas o caso nunca foi solucionado. Não se sabe se ela está viva ou morta, nem o que aconteceu com ela naquele trágico dia. A família Belfort segue em sua luta por uma resposta e uma série documental recém-lançada traz um fio de esperança para que essa história tenha, finalmente, um desfecho. Galera, ter alguém desaparecido na família é uma coisa muito horrível. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal, eu já vou deixar sugestionado e eu espero que todos assistam quando terminar esse vídeo, que é sobre crianças desaparecidas nos anos 90. Ter um parente desaparecido é não ter a certeza para onde ele foi. Sempre há um fio de esperança de encontrar essa pessoa, mesmo que durante muitos anos você venha procurando. Um desses casos também é do escoteiro Marco Aurélio, que nós já falamos aqui, que sumiu no Pico dos Marins há muitos anos atrás e nunca foi encontrado pela família, e a família continua lutando por conta desse fio de esperança de não achar o corpo ou não achar a pessoa viva. E hoje a gente vai falar da Priscila Belfort, que é irmã do Vitor Belfort e que há muitos anos a gente vem acompanhando esse caso, todos nós brasileiros. A gente vai falar dele hoje, certo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem junto com a gente para ver mais esse vídeo e entender um pouco melhor essa história e os desdobramentos que podem acontecer dentro de alguns dias e meses aí, certo? Edu, roda a vinheta. Galera, a promoção Black Insider chegou e você não pode perder essa. Com o nosso cupom Iconografia15, você pode somar até 40% de desconto no seu carrinho. É isso mesmo que eu acabei de falar. 40% de desconto. O Edu já colocou o QR Code na tela e o link está na descrição para você não perder tempo. A Insider, galera, fabrica roupas masculinas e femininas com tecido tecnológico, muito mais confortável e durável que as roupas de algodão. A sensação de conforto ao vestir é outro nível e você não vai querer saber de outra marca. As peças da Insider vestem super bem e servem para qualquer ocasião. O tecido tem regulação térmica e tecnologia anti-odor. Além disso, não precisa passar porque desamassa no próprio corpo. Está sempre parecendo novinha, mesmo após dezenas de lavagens. Corre no site, escolhe seus panos, aplica o nosso cupom Iconografia15 para se vestir bem, com inteligência e qualidade e para ganhar até 40% de desconto. Lembrando que a promoção é Black Insider, vale só até o final desse mês aqui de outubro, certo? Então não vai deixar de ir lá. Beleza? Agora vamos pro vídeo. Pessoal, de acordo com o Anuário de Segurança Pública de 2024, o Brasil registra cerca de 80 mil casos de desaparecimentos por ano. Desaparecimento é aquele caso em que a pessoa simplesmente some. Você não tem notícia se ela está viva ou se ela perdeu a vida, beleza? Em 2023 foram 8.317 pessoas desaparecidas. A maior parte delas são crianças, adolescentes e idosos, que são grupos mais vulneráveis. Nós, como eu disse para vocês lá na introdução, já fizemos um vídeo aqui sobre o assunto bem completo e com maiores informações de como você, se você achar alguma pessoa que está perdida, de como você, enfim, ajudar a família, ajudar a encontrar, para que você precisa ligar essas coisas. Hoje vamos falar sobre o desaparecimento que ocorreu há 20 anos e até esse momento aqui que nós estamos falando não teve um desfecho, então a gente não sabe o que aconteceu. Vamos falar sobre o desaparecimento da Priscila Belfort, a irmã do famoso lutador Vitor Belfort, que acredito que todos vocês conhecem. A Disney Plus está exibindo uma série documental Volta Priscila, em 4 capítulos, que apresenta detalhes dessa história. Eu recomendo que vocês assistam, mas eu não vou fazer propaganda para esses caras que eles não quiseram patrocinar a gente. Então, beleza. Depois do lançamento desse documentário, esse caso tem sido muito discutido e muitos vídeos já foram produzidos a respeito. Galera, vale a pena conhecer essa história e entender como as investigações foram conduzidas e quais as hipóteses que foram apresentadas para o desaparecimento da Priscila Belfort. Para começar, é importante conhecermos um pouco da história da Priscila e da sua família, o seio que perdeu essa moça. Priscila Vieira Belfort nasceu no Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 1974. Ela é filha mais velha de Jovita Belfort e José Marcos Belfort. Priscila era descrita por todos como uma menina carinhosa, inteligente e extremamente apegada ao seu irmão, o famoso lutador Vitor Belfort. Antes do Vitor Belfort, galera,
se tornar um dos maiores lutadores, mais vitoriosos, inclusive lutadores brasileiros na questão das artes marciais mistas, era a irmã dele que estava sempre do seu lado cuidando e protegendo. O pai de Priscila foi jogador da seleção brasileira de vôlei e trabalhou durante anos no Minas Tênis Clube, que identificava novos atletas que tinham potencial para seguir no esporte e se formar ali no vôlei. Segundo José Marcos Belfort, Vitor nasceu para ser um campeão e saiu vencedor em todos os esportes em que ele se colocou. Priscila também praticou alguns esportes, tá? Priscila jogou tênis durante um tempo, mas segundo a sua mãe, a verdadeira vocação dela era a arte. Lembrando que ela é a irmã mais velha do Vitor. A arte era a maneira que ela encontrava para colocar tudo o que sentia para fora. Segundo seus familiares e amigos, Priscila Belfort era uma menina alegre e cheia de vida, que adorava curtir as praias do Rio de Janeiro. Para a gente poder entender que é essa moça, né? Muito inteligente e dedicada aos estudos, ela se destacava muito na escola, ao contrário do irmão, que preferia o esporte ao estudo. Mas a vida de Priscila começou a mudar quando ela foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Priscila, galera, acabou indo para uma cidade muito fria, próxima a Buffalo, tá? No estado de Nova York. Para alguém que adorava sol e calor e estava acostumado com isso no Rio de Janeiro, o clima lá era um grande obstáculo. Além disso, Priscila teve dificuldade de adaptação e não era aceita pela filha mais velha da casa onde ela ficou hospedada, tá? Essa situação, pessoal, acabou desencadeando uma depressão em Priscila e seu pai, que na época já estava separado de sua mãe, foi buscá-la. Depois que retornou ao Brasil, a Priscila Belfort nunca mais foi a mesma. Ela se tornou uma jovem mais retraída e calada e passou a tomar remédios controlados para a depressão. Segundo seu pai, que afirma no documentário, né, Priscila teria transtorno bipolar, mas nessa época não se falava muito sobre transtornos mentais e havia uma grande dificuldade de lutar com a depressão ou qualquer outro tipo de transtorno. Quando é transtorno bipolar, às vezes é uma depressão, mas depois ela vai para um pico de mania, que significa que ela ganha muita energia, perde muita energia, ganha muita energia, perde muita energia, o que faz parecer que a pessoa tem dois estados diferentes muito rapidamente. Então, enquanto Priscila ia tentando tocar a sua vida, apesar do mal que a acometia, Vitor Belfort começava a trilhar sua carreira de sucesso no esporte. Vitor chegou a jogar futebol na infância, mas foi se destacar no jiu-jitsu na adolescência, tendo como mestre o grande Carlson Gracie. Foi o Carlson Gracie quem viu no Vitor o potencial para destacar ele no Vale Tudo, modalidade que daria origem ao MMA, né, as artes marciais mistas, no qual ele se tornará um grande campeão e muito conhecido até hoje. Aos 19 anos, o Vitor se tornou um dos campeões mais jovens do MMA. Em 1997, ele passou a lutar na principal categoria do MMA, principal evento do MMA, que é o UFC. Tá? E a cada nova vitória ele ia conquistando mais espaço no mundo das lutas, certo? Então ficou famoso. A Priscila Belfort era uma das grandes incentivadoras do irmão. Os dois eram muito ligados e o seu desaparecimento em 2004 foi um golpe muito duro para o Vitor. No dia 9 de janeiro de 2004, Priscila Belfort não queria sair da casa para ir trabalhar. Segundo a sua mãe, desde o Réveillon, ela vinha passando por um momento de muita tristeza e desânimo e já tinha deixado de ir ao trabalho naquela semana. Dona Jovita então decidiu dar uma carona para a filha e a deixou na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no centro do Rio de Janeiro, onde Priscila trabalhava como funcionária pública. O local onde se localizava a secretaria era muito movimentado, galera. Por isso, a dona Jovita Belfort parou alguns metros ali longe da estrada e viu a filha caminhar até o trabalho. Dona Jovita jamais poderia imaginar que aquela seria a última visão que ela teria de sua filha, uma caminhada para dentro do trabalho. Depois, naquele dia, 9 de janeiro de 2004, Priscila Belfort nunca mais foi vista. E, apesar de muitas hipóteses terem sido apontadas por seu desaparecimento, esse caso até hoje não teve um desfecho. Há divergências a respeito do momento em que Priscila saiu do trabalho e desapareceu. Algumas matérias dizem que ela entrou na secretaria e saiu em seguida. Outras afirmam que ela saiu para almoçar e nunca mais retornou. Segundo as fontes que consultamos, Priscila Belfort foi vista pela última vez por volta das 13 horas enquanto caminhava pela Avenida Marechal Floriano. Um colega de trabalho da Priscila, pessoal, disse que cruzou com ela na avenida e disse que ela parecia muito desatenta. Nessa época, não havia muitas câmeras de segurança espalhadas pela cidade e as que haviam, pessoal, não registravam nada que pudesse indicar qual teria sido o destino da Priscila, só que ela estava caminhando. A partir desse momento, começava um pesadelo terrível para a família Belfort e que vive até hoje. Minha solidariedade total a essa família, tá? Para dona Jovita, a dor do desaparecimento é a pior
dor que existe, pior que a dor da morte. A partir do momento que se deu conta de que a filha tinha desaparecido, Dona Jovita, mãe dela, disse que seus dias passaram a ser chorar, parar de chorar, ficar sentado olhando o telefone e aguardando a filha. Isso foi feito sucessivas vezes e deve ter algo muito horrível. Bom, na tarde do desaparecimento de Priscila, seu namorado ligou de um telefone público para a casa da Dona Jovita. Ele queria saber onde estava Priscila, mas ninguém tinha ideia do paradeiro da jovem, que na época tinha 29 anos. Vitor Belfort estava se preparando para uma luta decisiva naquela semana, e sua esposa, Joana Prado, aquela que fez o personagem da feiticeira naqueles programas da Band, ela até tentou esconder dele o que tinha acontecido, porque ele tinha uma luta, eu entendo até ela. Mas era impossível manter essa notícia em segredo por muito tempo. O Vitor gostava muito da irmã, conversava todos os dias e percebeu que havia algo errado, e ele foi tomado por uma dor dilacerante sem saber que a irmã estava desaparecida. Uma dor de irmão mesmo. Apesar do drama terrível que se abatia sobre a família, Vitor Belfort decidiu lutar e usou uma camiseta com os dizeres "Volta Priscila". Belfort venceu a luta e conquistou o título, mas não conseguiu comemorar como gostaria, pois um imenso vazio passou a marcar sua vida desde o desaparecimento da querida irmã. Vitor Belfort e Joana Prado eram celebridades. Os dois tinham participado do programa Casa dos Artistas. Joana Prado tinha alcançado sucesso com sua personagem, a feiticeira do programa Luciano Huck. Os dois tinham se casado em 20 de dezembro de 2003 e Joana Prado tinha uma relação muito próxima com a cunhada. Joana e Vitor usaram a visibilidade que tinham para tentar encontrar a Priscila, mas a repercussão na mídia não foi suficiente para trazer a irmã do lutador de volta para casa e muitas denúncias falsas vieram à tona, trazendo ainda mais sofrimento para a família. Galera, isso é muito embaçado e foi uma coisa que a gente registrou muito quando fizemos aquele vídeo que eu já deixei indicado, eu vou falar de novo para vocês, que é de crianças aparecendo nos anos 90. Muita gente dá trote, liga pra família dizendo que sabe, e muita gente acha que sabe mesmo, acredita que viu a pessoa andando pela rua. A família Belfort registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da Priscila na 14ª Delegacia de Polícia do Leblon. O caso foi noticiado pela primeira vez em rede nacional no programa Domingo Legal do SBT. A partir daí, programas como o da Sônia Abrão, do Gilberto Barros, começaram a noticiar com frequência o caso e chegaram até a aumentar o valor de recompensa oferecido para quem soubesse do paradeiro da menina. A família Belfort fez uma série de campanhas outdoors com o rosto de Priscila, foram espalhados para o Rio de Janeiro vários cartazes e folhetos e nenhum sinal da jovem. A investigação do caso passou a ser conduzida pela Delegacia Antissequestro, a famosa DAS, que é muito poderosa no Rio de Janeiro. Nessa época, muitos sequestros estavam acontecendo na cidade e a avenida onde a Priscila foi vista pela última vez era um lugar onde já havia acontecido vários arrebatamentos, tá? Mas aí, galera, como que ela poderia ter sido sequestrada se não houve nenhum pedido de resgate, tá ligado? Nunca ninguém entrou em contato com a família pedindo dinheiro para liberar a Priscila, tá ligado? A Dona Jovita, mãe dela, afirmou em diversas entrevistas que seu grande temor é ir embora dessa terra sem saber o que aconteceu com a filha. Segundo ela, abre aspas, a dor do desaparecido não cicatriza nunca. Enquanto você não tem resposta, ela não cicatriza. Em 2004, não existia um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. A internet e as redes sociais não tinham o imenso alcance que tem hoje. O Orkut era a rede social mais usada naquela época, mas ele não tinha o potencial de disseminação de informações que as redes sociais têm neste momento, agora, né? Ela era uma rede muito engessada. Dona Jovita conta que foi a São Paulo para incluir o nome de Priscila no cadastro de Mães da Sé, pois o Rio de Janeiro não havia um lugar, uma instituição, uma associação que pudesse ajudá-la. Fundada em 1996, para explicar para vocês, o movimento Mães da Sé é um dos mais reconhecidos do Brasil na busca por pessoas desaparecidas, porque nos anos 90 houve um boom de crianças e adolescentes desaparecidos. Esse grupo das Mães da Sé já encontrou mais de 6.000 crianças que desapareceram e ajudou Dona Jovita a pensar em ações a serem implantadas no Rio de Janeiro para dar suporte às famílias que sofrem com o desaparecimento de seus filhos. Para Jovita Belfort, abre aspas, uma mãe que ainda tem esperança de achar o seu filho vivo, porque ele só está desaparecido, não pode entrar em uma delegacia de homicídio. Isso é uma crueldade. O desaparecido você procura ainda como pessoa viva. E isso é a esperança de toda mãe e família. É a esperança de encontrar o seu filho com vida. Fecha aspas. Galera, a repercussão nacional do sumiço da Priscila influenciou o modo como a polícia passou a trabalhar em casos de desaparecimento. Após a militância em torno da tragédia que marcou a vida da família Belfort, foi criada a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, a DDPA, no Rio de Janeiro, para separar os casos de desaparecimento dos casos de execução e roubos. Em meio à investigação de desaparecimento
desaparecimento de Priscila Belfort, surgiu a suspeita de que o crime teria sido cometido por comerciantes ilegais de substâncias do Morro da Providência, no Rio de Janeiro. 11 criminosos teriam sido apontados como membros de um grupo acusado de sequestrar 3 pessoas, incluindo um empresário e um comerciante. Nessa época, o comércio ilegal de substâncias no Morro da Providência era comandado por Evenilson Marques da Silva, conhecido como Dão, Leandro Ferreira dos Santos, conhecido como Periquito, e Jairo César da Silva Caetano, conhecido como Gerinho, também foram apontados como envolvidos no crime. E tem uma cara de que foi meio forçado isso, tá? Os 3 chegaram a ter a prisão preventiva decretada por envolvimento num possível sequestro da Priscila Belfort. De acordo com Fernando Moraes, delegado da DAS na época, um grande delegado, os nomes de Gerinho e Periquito chegaram à Polícia Civil quando eles investigavam o sequestro relâmpago de um comerciante. Levado para um terreno baldio onde foi mantido em cativeiro, o comerciante teria ouvido bandidos dizendo que teriam passado armando o lutador no Morro da Providência. Depois de entregar o dinheiro, cartões, 2 celulares e um carro aos bandidos, esse comerciante foi liberado. Então, ele procurou a delegacia de sequestro e identificou Periquito e Gerinho nas fotografias apresentadas pela polícia. A hipótese de que a Priscila Belfort tivesse sido executada no Morro da Providência, galera, já tinha sido levantada pela polícia após denúncias anônimas. No final de 2004, a polícia chegou a fazer escavações na comunidade em busca do corpo, mas nada foi encontrado. Uma das hipóteses apontadas pela polícia na época é que Priscila trabalhava com comunidades carentes e poderia ter sido levada à força por alguém do morro. Diante dessa suspeita, Dona Jovita chegou até a subir no morro em busca de informações sobre a filha, mas nada foi descoberto por ela. Gerinho fazia parte do C Vermelho e acabou perdendo a vida durante o confronto com a polícia em 27 de junho de 2007. Ele não chegou a ser ouvido sobre o caso Belfort, mas segundo o que consta, ele negava veementemente que tinha acontecido isso. A ação que provocou a morte do Gerinho, galera, também tirou a vida de uma jovem de 21 anos, Denilza Maria da Silva Nascimento, que mal foi falada. Ela era estudante do ensino médio e tinha ido passar a noite na casa dos pais e foi atingida por 2 disparos, um no peito, outro na barriga. Acredito que vocês não sabem o nome dessa menina, nunca souberam a história dela. Os disparos furaram a parede da cara e acertaram a mina, tá? E ela até chegou a ser levada pelos policiais da DAS para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A ação policial, pessoal, acabou levando o Periquito, outro cara, e mais 2 criminosos do seu grupo à prisão, mas não resultou em nenhuma informação concreta sobre o que teria acontecido com Priscila Belfort. Uma mulher chamada Michelle chegou a se entregar na polícia, dizendo que estava envolvida no sumiço de Priscila, mas a investigação concluiu que ela estava inventando a história durante um surto psicótico, que acontece muito dentro de delegacia, tá? Além disso, Michelle teria interesse romântico no delegado do caso e teria usado a história para se aproximar dele. Ai, que loucura. No dia 28 de junho de 2007, o programa Linha Direta da Rede Globo exibiu a história do desaparecimento da Priscila. O programa tentou reconstituir os passos de Priscila até o seu desaparecimento e ouviu a família, parentes e amigos da moça, além do seu namorado na época, que preferiu se manter anônimo, tá? Nós não vamos dar o nome do namorado dela, apesar de ter achado na internet, numa busca fácil você acha, mas se o cara quer se manter anônimo, a gente vai respeitar. Durante o programa, o namorado chegou a afirmar que acredita que a Priscila tenha ido para algum lugar com as próprias pernas. Ele citou um dia em que estava no carro dela, com ela, e ao ouvir a música Natasha, da banda do Capital Inicial, ela teria sugerido que queria viver livremente como personagem da música, né? Você já deve ter ouvido daquela música. Ana Paula agora é Natasha, usa salto 15 e saia de borracha, que é uma mulher que resolveu levar a vida na doideira mesmo. A família de Belfort discorda dessa opinião e não acredita que Priscila desapareceria sem deixar vestígio por livre, espontânea vontade. Quer viver uma vida louca e tal, vou desaparecer e nunca ninguém vai me achar, não faz sentido mesmo. Dias depois do programa Linha Direta, uma mulher, galera, chamada Elaine Paiva, se entregou ao Ministério Público afirmando que teria executado Priscila. Uma publicação no Orkut teria surgido com a hipótese de que Priscila Belfort, ela tinha adicção em substâncias ilícitas e teria sido sequestrada e perdeu a vida por causa de uma dívida de R$9.000. Segundo essa Elaine Paiva, galera, ela teria tirado a vida de Priscila com 4 disparos a mando de um criminoso que estava preso em Bangu. Elaine disse que estava sendo ameaçada pelos envolvidos no crime e por isso estava se entregando. Ela chegou a indicar no sítio em São Gonçalo que supostamente teria enterrado Priscila. Todos os nomes indicados por Elaine acabaram sendo presos, mas a investigação concluiu que a história não se encaixava. Nenhum corpo foi encontrado e Elaine deu outro depoimento negando tudo que havia dito. Olha que loucura, cara. Coitada da família da mina. Os suspeitos acabaram soltos e
novamente o desaparecimento de Priscila ficou sem nenhuma resposta. Durante esse documentário que nós citamos, pessoal, a Joana Prado, esposa do Vitor Belfort, mencionou uma conversa que teve com Priscila sobre a possibilidade dela estar grávida do namorado, mas essa possibilidade também não foi confirmada. O pai de Priscila, ele não acredita nessa hipótese e afirma que conversava todos os dias com a menina e que ela lhe contava tudo e não tinha mencionado nada a respeito do atraso, das regras e a gravidez. Vitor Belfort chegou a levantar a possibilidade de que a irmã tenha ido até a clínica clandestina para interromper a gravidez e algo tenha saído errado. Sobre essa hipótese, Belfort afirma, palavras do Belfort, abre aspas, aconteceu alguma coisa errada e falaram, ninguém pode ser culpado, é uma opção. Fecha aspas. Essa é mais uma teoria levantada, mas o fato é que o caso segue sem resposta. A dona Jovita já enfrentou diversas vezes a dor de identificar corpos que poderiam ser da filha. De fato, mesmo não sendo, é muito terrível e traumático você encontrar jovens falecidas, né, que perderam a vida, e aí você ficar se perguntando assim que pode ser a sua filha. Para ela, embora esses momentos sejam muito dolorosos, esses reconhecimentos permitiram que outras garotas voltassem para suas famílias. Através da Priscila, ela tem conseguido trazer alento para outras mães que compartilham sua dor. A família Belfort vive há 20 anos o drama de buscar a verdade sobre o que aconteceu com Priscila. Eles acreditam que houve falhas durante a investigação e, embora o crime já tenha prescrito, o informante pode trazer alguma luz sobre o paradeiro de Priscila. Joana Prado diz que o desaparecimento da cunhada interferiu diretamente no modo como ela criou seus 3 filhos. O medo de perdê-los fez com que ela tivesse muita dificuldade de deixá-los saírem sozinhos. Eu entendo esse trauma. Os sobrinhos nunca conheceram a tia, mas vivem a presença dela constantemente em suas vidas. Sua filha mais velha do Vitor com a Joana, chegou a divulgar em suas redes sociais uma carta endereçada à tia, na qual fala sobre como gostaria de tê-la ao seu lado depois de tantos anos. Vitor Belfort nunca mais foi o mesmo depois que perdeu sua irmã. Não só irmã, né, mas companheira e protetora do Vitor, né? Ele construiu uma carreira de sucesso, formou sua família, mas segue em busca de respostas sobre o paradeiro de Priscila. Já Jovita Belfort encontrou no trabalho como superintendente de prevenção e enfrentamento ao desaparecimento de pessoas e acesso à documentação básica no estado do Rio de Janeiro, dentro da Secretaria de Direitos Humanos de lá, né, da pasta. Ela encontrou uma razão para manter-se de pé e ajudar outras famílias que passam pelo mesmo drama que ela. Jovita disse que desde o desaparecimento da filha ela passou a ter vários problemas de saúde e que já ouviu diversas vezes que deveria ir viver a sua vida, mas ela decidiu fazer do seu luto a sua luta. Para Jovita, a Lei 13.812 de março de 2019, que instituiu a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, trouxe avanços à pauta e hoje há muito mais estrutura para a busca de pessoas desaparecidas do que quando começou a enfrentar a busca pela filha. Em entrevista à revista Carta Capital, Jovita Belfort fez a seguinte afirmação, abre aspas, lembro que quando a Priscila desapareceu eu não sabia o que fazer. É bem diferente de um caso de morte, por exemplo, que basicamente você sabe que tem que ir atrás de um atestado de óbito. Depois tem que encontrar um cemitério para poder enterrar. Olha que triste, cara. Fecha aspas. Jovita nunca encontrou o corpo a ser enterrado e ainda nutre a esperança de encontrar a filha com vida. Vitor Belfort vive com a esposa e 3 filhos nos Estados Unidos, mas segue mantendo a esperança de que o caso da irmã seja resolvido em algum momento. A família Belfort tem lutado para que seja instaurado no Brasil um protocolo para lidar com casos de pessoas desaparecidas. Esse protocolo seria chamado Alerta PRI e seria algo semelhante com o Amber Alert, tá? Que existe nos Estados Unidos. O Amber Alert é um sistema de alerta, né, de rapto de crianças que dispara mensagens de texto para todos os aparelhos eletrônicos em um raio de distância do desaparecimento com a descrição da criança e de qualquer suspeito. Essa alerta, pessoal, chegou a ser implementada em algumas capitais do país, mas ainda não está sendo usado em todo o território nacional. Segundo a família Belfort, o Alerta PRI enviaria mensagens de texto para todos os números de celular de dentro do estado da criança ou adolescente desaparecidos. Para Jovita, desde aquele dia 9 de janeiro de 2004, ela vive uma dor dilacerante. Ela fala de novo, abre aspas, é uma dor sem fim, é como se eu tivesse pulado em um poço e o fundo dele nunca chega. Estou toda machucada, sangrando e nunca cheguei nesse fim. É preciso lutar todos os dias pelas pessoas desaparecidas. Essa causa não pode ficar debaixo do tapete. Fecha aspas para a fala da dona Jovita. Ela segue lutando para encontrar respostas para o sumiço da filha, galera. O documentário que nós indicamos para vocês foi a forma que a família encontrou
para mostrar quem realmente era a Priscila e para tentar manter viva a sua memória e buscar uma resposta para o seu desaparecimento, tá, pessoal? É muito difícil, sabe? Eu lembro que antigamente tinham nas delegacias assim, tem que esperar 24 horas e tal. Pessoal, hoje não existe mais isso. Hoje, se seu filho sair de casa agora e você vê que em 10 minutos ele não voltou, você pode ir numa delegacia que ele já é considerado desaparecido e os caras têm que ir atrás, tá? Mas, cara, lendo essa história, vendo o documentário, discutindo isso com a roteirista Adriana, eu sinto muito pela família Belfort, vocês têm toda a nossa solidariedade de coração e que esse vídeo possa ser mais uma forma de conscientização das pessoas e que possa chegar a essa pessoa que, se você tem alguma informação do paradeiro da Priscila Belfort, envie um e-mail pra gente ou procura a gente por direct ou deixe num comentário aqui, certo? Porque a família ainda procura, há as chances dela estar viva, enquanto a pessoa está desaparecida, nós temos que considerar que ela esteja com vida. Um forte abraço a todos vocês, não esqueça de assistir agora, vai direto pro vídeo lá sobre crianças desaparecidas para vocês conseguirem entender todos os protocolos e tudo que é necessário ser feito caso alguém da sua família desapareça ou caso você veja alguém e encontre alguém que esteja desaparecido longe da própria família, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se no Pix para que a gente continue fazendo esse trabalho legal aqui para vocês. Forte abraço, fui, valeu, até uma próxima.